Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. É interessante que este intrigante verso, no discurso do Monte das Oliveiras de Jesus, nós vemos que Jesus aqui refere-se a duas coisas importantes. Em primeiro lugar, podemos dizer que ele está a falar sobre a destruição de Jerusalém, mas também ele está a falar sobre o fim do mundo. E estes versículos, versículo 29 ao versículo 31, salientam também esses sinais celestiais que precedem a sua vinda. Ninguém sabe o dia da volta de Jesus. Não há nenhuma criatura à face da terra que tenha tal conhecimento. Nem mesmo os apóstolos, nem sequer os profetas. E isso mostra realmente como nós somos limitados. A nossa mente, ela é pecaminosa e ela é fútil. Estamos cheios de pecado. Os anjos são seres celestiais que habitam nos céus, que vivem na presença de Deus, mas que têm uma íntima relação com Deus. Mas mesmo eles, Deus também não revelou. Porque aquele dia e a hora, diz o Senhor, ninguém sabe. Deuteronômio capítulo 29, ele diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas não nos pertencem. O dia da volta de Jesus, portanto, o dia da volta de Cristo, pertence a Deus. Só a Ele, e Ele é o único detentor desse segredo, porque foi Ele próprio que determinou o dia da volta de Jesus, do Filho do Homem, e Ele, na sua sabedoria, determinou esse dia e ninguém o sabe. A escritora Ellen White, ela diz no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 189, ela diz: não devemos de viver em agitação acerca do tempo. Não nos devemos absorver com especulações relativamente aos tempos e às estações que Deus não revelou. Jesus, ele disse aos seus discípulos: vigiai, mas não para um tempo definido. Seus seguidores devem encontrar-se na posição dos que estão à escuta das ordens do comandante, devem vigiar, devem esperar, devem de orar e trabalhar à medida que se aproxima o tempo da vinda do Senhor. Ninguém, no entanto, será capaz de predizer exatamente quando virá aquele tempo, pois aquele dia e a hora ninguém sabe. Tudo o que nós fizermos em termos de marcação do tempo da vinda de Jesus, tal como nos diz a citação que acabei de partilhar convosco, é especulação, porque a Bíblia diz que Deus não revelou. Devemos de vigiar, sim, conhecer os sinais, sim, orar, trabalhar, esperar, partilhar com aqueles que estão à nossa volta, porque o tempo, e segundo os sinais, vemos que está muito próximo a vinda de Jesus, porque ninguém, no entanto, será capaz de predizer aquele tempo, o dia certo, a hora certa, porque o dia e a hora ninguém sabe. Richard Lehmann, um dos meus professores de teologia, ele dizia: não nos devemos de preparar para a vinda de Jesus. Estranho, não é? Mas ele, completando a frase, ele dizia: não nos devemos preparar para a vinda de Jesus, mas devemos estar prontos para a vinda de Jesus. A mesma autora, ela diz, Ellen White, ela diz: hoje deveis entregar-vos a Deus, para que sejais esvaziados do próprio eu, da inveja, dos ciúmes, ruins, suspeitas, pelejas, tudo quanto seja desonroso para Ele. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar prontos para o orvalho celeste, prontos para os aguaceiros da chuva, serôdia purificada de toda a contaminação. É a nossa obra hoje entregar a nossa alma para a Cristo, para podermos estar preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Preparados para o batismo do Espírito Santo. O mais importante é nós estarmos preparados, prontos para receber Jesus. E quem é que vai fazer isso? É através do Espírito Santo. Por isso a importância de vigiarmos.
Não estou a falar de passar uma noite em clara ou passarmos noites em claras a olharmos para o céu para ver se Jesus já vem. Não, não é isso. Mas aquilo que eu estou a falar é que nós devemos de entregar a nossa vida a Jesus. Vivermos cada dia com Ele na nossa vida, no nosso coração. Em tudo aquilo que nós fazemos, Jesus Cristo deve ser o centro da nossa vida. Não marcar datas é, portanto, algo que não nos deve... marcar datas é algo que não nos deve preocupar. Não deve ser isso o nosso foco. Muitas vezes ficamos focados em datas e esquecemos daquilo que é o mais importante, a nossa preparação para a vinda do Senhor Jesus. A vinda de Jesus, ela está para breve. A vinda de Jesus, ela está muito em breve. Sim, quando eu não sei. Mas a vinda de Jesus será uma certeza. Será uma certeza para aqueles que esperam no Senhor. Será uma derrota para os inimigos de Deus. Será uma derrota para o próprio inimigo de Deus, o adversário. O fogo está, no entanto, preparado, diz-nos Jesus, para o diabo e os seus anjos, porque Deus não quer que nenhum que tu te percas, mas que estejas preparado, que estejas pronto, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens do céu. Oh, que dia maravilhoso será esse! Esse dia em que nós vamos ter o privilégio de estarmos para sempre com o Senhor Jesus. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.